Bom dia, irmãos, da Igreja com a Graça e a Paz do Senhor Jesus. Quero desde já te convidar a abrir a palavra do Senhor em Atos capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Tenho observado a nossa sociedade como está, e tenho enxergado idolatria para tudo quanto é lado, seja na esfera política, seja midiática, educacional, religiosa. E a palavra do Senhor, ela traz orientação a nós também nesse aspecto. Alguém já deve ter dito aí que estudar o livro de Atos é estudar a nossa própria história, não é? Estudar o livro de Atos é estudar a nossa história, porque é nele que a gente conhece aí o início da igreja de Jesus, é nele que a gente pode observar, através da narrativa de Lucas, como o evangelho chegou até nós. Só que mais do que um livro histórico comum, Atos é a palavra de Deus, inspirada pelo Senhor. Por isso, a partir da sua observação, nós somos exortados, o Senhor instrui a nós que somos sua igreja, como nós devemos nos portar diante de inúmeras situações, inclusive essa, também da idolatria. Atos capítulo 17, diz assim a palavra do Senhor: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e, por 3 sábados, arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, motivados de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então, os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que ali se encontravam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer este tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tornando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isto. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades.
Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Sendo o Senhor do céu e da terra, não habitas em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos até o limite da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata e à pedra, trabalhados pela arte e imaginação de homem. Ora, não levou Deus em conta tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram, outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Amém. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra, obrigado porque ela é viva, eficaz, atual aos nossos dias, obrigado porque ela é transformadora, e pedimos ao Senhor que nos instrua nessa manhã, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, se você for procurar o significado da palavra idolatria, você vai encontrar logo aí no seu celular, em algum dicionário online, que ela significa o culto que se presta a ídolos. Também pode significar amor excessivo, uma admiração exagerada. Contudo, quando a gente fala do ponto de vista cristão, a idolatria ela vai significar a substituição de Deus, que é a verdadeira fonte da divindade, por um objeto, coisa, animal, pessoa, fenômeno, um conceito, uma filosofia. É isso que vai significar idolatria. E quando a gente lê este capítulo, a gente encontra um problema no texto. Essa imensa idolatria presente nas cidades. Paulo e Silas, eles vão desenvolver o trabalho da proclamação da palavra, e ali o texto vai nos dizer que ele expôs as verdades a respeito de Cristo. Verso 4 vai te dizer que alguns foram persuadidos, unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Olha só o que a palavra do Senhor fez. Ela chegou e foi transformando aquele lugar, mas alguns judeus, o texto vai dizer, os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade. Olha só, a idolatria muito presente ali, com relação à sua própria religiosidade, ao seu idealismo, perverteu os corações daqueles judeus, que talvez inicialmente tivessem boa intenção. Mas olha só, até onde chegaram para defender esta boa intenção. Idolatria. Idolatravam os seus próprios ritos, os seus próprios conceitos, permaneceram com as suas mentes
fechadas. E vemos que essa idolatria, ao seu idealismo, ela então alimentou o radicalismo, porque lá no verso 13, estes judeus de Tessalônica, eles souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo lá em Bereia. E aí o que eles fizeram? Eles foram até Bereia para excitar e perturbar o povo. Então, a idolatria ela começa a tomar uma proporção muito maior, porque ali já não importava mais seguir o seu próprio rito, mas deter aquele que falava contra o seu próprio rito. Mais à frente, no verso 16, a gente vê que Paulo se revoltava em face da idolatria dominante ali em Atenas. Paulo estava já em Atenas e talvez se lá em Tessalônica era uma idolatria mais conceitual, mais idealista, aqui já em Atenas ela estava por toda parte, atingindo as esferas da religiosidade, dos próprios conceitos e do modo como aquelas pessoas viviam. E se você estudou um pouquinho a sociedade grega, você vai saber do que nós estamos falando, né? Um culto a si mesmo o tempo inteiro. E este problema atual, ele é resolvido por Paulo, porque a gente percebe que este não é um problema que ficou apenas naquele tempo. Essa idolatria, ela permanece até os dias atuais. Permanece nos conceitos, no idealismo, suscitando aí a revolta. Então a gente vê que infelizmente essa idolatria ela parece não estar presente nos nossos corações. Afinal de contas, nós não adoramos os santos e nem nada assim, mas às vezes nós adoramos os nossos próprios conceitos, nós adoramos as nossas funções profissionais. Às vezes nós substituímos então o Deus das nossas vidas pela nossa própria ilusória capacidade. Que a gente pode alguma coisa, né, por conta de funções, por conta de cargos que a gente vai almejando na vida profissional, por conta de conhecimento que a gente vai adquirindo. E aí ela parece não estar presente nos nossos corações porque a gente não adora muitos deuses como o paganismo faz. Mas nós idolatramos esses conceitos, essas tradições, e quando a gente faz isso, nós estamos substituindo a palavra de Deus pela palavra de homens falhos e pecadores que tomaram um lugar maior do que deveriam nas nossas vidas. E foi isso que aconteceu com aqueles judeus de Tessalônica, que já conheciam as Escrituras, e com os filósofos também, epicureus, com os estoicos, que ainda não conheciam as Escrituras. Então, olha só, a idolatria ela atinge o coração do homem, seja ele qual for. Estes epicureus, esses estoicos, eles tinham uma maneira diferente de pensar, e é interessante a gente notar o modo como Lucas escreve aqui, porque ele quer dar este destaque para nós. Se ele está dizendo que ali em Tessalônica essa movimentação vem por parte dos judeus, no verso 16 em diante ele já começa a deixar claro que isto acontecia nas diversas esferas da sociedade. No modo religioso, mas também no modo como eles viviam e nos seus próprios conceitos, citando inclusive esses nomes aí de filósofos que eu mencionei ainda agora, né? Os estoicos e os epicureus. Os epicureus, eles imaginavam que o ser devia perseguir a satisfação ativamente e evitar o descontentamento. Isso é semelhante para você? É só a gente abrir as nossas redes sociais. A gente percebe esse mesmo tipo de postura o tempo inteiro. Vendendo uma vida utópica para nós, não é? Nós navegamos um pouquinho ali pelas redes sociais e a gente vê vidas perfeitas, que não tem problemas, e a gente começa a imaginar que aquilo é possível. Os que vivem apenas em lugares lindos, em viagens maravilhosas, com casamentos perfeitos, comendo em grandes restaurantes.
uma vida ilusória. Não é? Os estoicos imaginavam que a satisfação ela era encontrada ao aceitar o curso dos acontecimentos da vida, inclusive a dor e o sofrimento, que eram controlados aí por uma força neutra do destino, deviam ser suportados quase como com gratidão, assim. Esse era o conceito deles, né? Então, trazer alguém que transforma vidas, que soluciona problemas, não fazia parte do que eles acreditavam. Nem acreditavam tanto assim que uma divindade era responsável por isso. Afinal, deviam aceitar a vida como de fato ela era. E aí, o texto vai dizer para você e para mim que então Paulo nos ensina não só com a sua escrita, mas com a sua atitude, se revoltando com aquilo. Ele vai observando como que aqueles atenienses viviam e ele se revoltava em face dessa idolatria dominante na terra. Será que nós já estamos acostumados demais para a gente se revoltar contra isso? Será que a gente não se posiciona? A gente não proclama as boas novas do Evangelho, porque afinal de contas está tudo bem, o mundo é assim mesmo. Olha só o perigo de nós caminharmos para acreditar em outros conceitos, já defendidos tempos atrás, pela filosofia grega, que desconhecia o Cristo até aquele momento. Então é isso que acontece. Contudo, a gente vê que o conhecimento das Escrituras, ele vai libertando as pessoas. E é incrível ver isso, incrível perceber o poder que há na palavra de Deus, porque sendo um grande missionário, escolhido por Deus, Paulo usava esse conhecimento aprofundado das Escrituras e das diversas culturas para aproveitar cada oportunidade que ele tinha, então pregar a palavra aos povos. E a gente fala muito Paulo, mas todos eles, né? Silas, Timóteo, todos estes escolhidos pelo Senhor para a proclamação da tua palavra. E a gente vê que ele vai, prega em Tessalônica, e o texto diz que muitos ali se converteram ao Evangelho. Então tinha confronto? Tinha confronto. Eram todos unanimemente que se converteram? Não, não era. Mas o texto vai dizer que alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e a Silas, bem como, alguns quem? Judeus, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e mulheres distintas. Lá em Bereia, mais uma vez o texto vai dar o destaque para nós, dizendo que eles eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos os homens. Também não diz que foi todos, mesmo examinando as palavras, mesmo examinando a palavra. A gente fala, a gente tem que ser igual aos crentes de Bereia, não é? Porque tem que examinar a palavra de Deus e tudo mais. Tem, mas aqueles que se converteram, né? Porque muitos examinaram, mas idolatraram só o instrumento e não enxergaram o Cristo. Também não se converteram, mas muitos se converteram. Muitos se converteram. Lá no final do texto, depois que Paulo discursa, então, eles já dão um basta no discurso breve que ele faz ali no Areópago, e o verso 34 vai dizer que alguns homens que se agregaram a ele e creram, e entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. A gente sabe que a Bíblia ela cita o nome de pessoas que foram relevantes. Muita gente relevante também não tem o nome citado, né? Mas quando ela vai citar ali é porque eram pessoas chaves no meio daquele povo. Então, Dionísio, o Areopagita, quem ficava ali no Areópago, promovendo as discussões sobre as filosofias, sobre as novidades que os atenienses viviam discutindo sobre o que estava acontecendo no mundo, novas ideias, novos conceitos. Este homem se converteu ao cristianismo. Se a gente fizer um passeio breve pela palavra, você vai ver aí que, enquanto eles foram pregando, o Espírito Santo encontrou com esses corações nas várias cidades por onde eles passaram. Lá no capítulo 16,
no verso 11 a 15, você vai ver a conversão de Lídia. Um pouquinho mais à frente, no verso 27 até o 34, ainda do capítulo 16, a conversão do carcereiro e da sua família. Aqui já no início, como mencionei no verso 4 do capítulo 17, os judeus de Tessalônica, gentios piedosos, mulheres importantes, numerosa multidão. O texto caminha no verso 12, muitos de Bereia creram, mulheres de alta posição social, muitos homens. E o verso 34, alguns, dentre eles Dionísio, Dâmaris e outros mais. Porque aonde a palavra de Deus chega, meus irmãos, ela transforma. E ela precisa continuar transformando. A transformação, ela não é pontual. O que é pontual nas nossas vidas é a nossa salvação em Cristo Jesus. Mas a transformação, ela precisa acontecer todos os dias até que Ele volte. Até que Ele volte. Então, qual que é a solução para o problema da idolatria? Se a gente enxerga que tem um problema, a gente enxerga que a solução é, primeiro, nós não podemos nos acostumar com esta idolatria, mas nós precisamos conhecer as Escrituras, porque conhecer as Escrituras continua a nos libertar ainda hoje. Libertou estas pessoas no passado e continua libertando as pessoas ainda hoje, mesmo nos tempos atuais, de tanta dificuldade, de tanta propagação de ideais que vão contra o cristianismo. A palavra de Deus, ela é suficiente, ela é eficaz. E a gente vai vendo que o Senhor foi salvando aqueles que Ele já tinha escolhido de antemão no meio do caminho. Se de fato a gente quer honrar o Senhor, se nós queremos cumprir a missão que Ele nos deixou enquanto igreja, a nível coletivo, e enquanto filhos dEle, nessa esfera individual, nós precisamos também, dia após dia, abandonarmos essas possíveis posturas de idolatria que, vez por outra, levantam em nosso coração, e rogar ao Deus para que Ele conduza as nossas ações. Lembra daquela oração que diminua eu para que tu cresças mais e mais? A gente precisa fazer isso todos os dias. Por fim, meus irmãos, em tempos onde a idolatria do próprio ser tem sido tão defendida pela sociedade, gostaria de lembrar você quem você é em Cristo Jesus. Gostaria que você não esquecesse disso, de quem você é em Cristo. E assim como Silas, assim como Paulo, assim como Timóteo, possamos também nos aprofundar no conhecimento da palavra, porque para proclamar a palavra nós precisamos conhecer a palavra. Senão não vai sair do nosso vocabulário a simples ideia de que vai na igreja, e a pessoa vai dizer, por que eu preciso ir para a igreja? Aí você vai dizer, porque é bom ir à igreja. Tá, mas o que vai trazer para a minha vida? O conhecimento da palavra vai deixar tudo isso na ponta da sua língua. Vai dizer o quanto a palavra de Deus é transformadora, o quanto a comunhão entre os santos ela é benéfica e ela edifica as nossas vidas. O quanto Deus nos ensinou a agir dessa forma. Portanto, meus irmãos, o aprofundamento no conhecimento das Escrituras Sagradas, ela vai estreitar o nosso relacionamento com o Senhor. O aprofundamento no conhecimento das Escrituras Sagradas vai nos libertar de qualquer coisa que queira nos prender. E o aprofundamento no conhecimento das Escrituras Sagradas vai promover em nós a proclamação da palavra de Deus. Cumprimento de propósito. Que seja assim na sua vida, na vida da sua família, na nossa vida, na nossa igreja, em nome de Jesus. Deus te abençoe.